E aí, galera, passarinhada, passarinheiros, passarinhos e passarões. Falar pra vocês aqui um top 5 da aviação brasileira, dos Bird Pet Trainers, que seriam as top 5 pessoas aí que eu admiro muito no ramo do voo livre com aves, beleza? E isso seria o que, pessoal? Eu não quero que vocês venham aí a se sentir que vocês não tiveram incluso nessa lista e tal, mas a minha turma, né, é a turma da primeira geração. E é uma turma que eu achei bem interessante o desenvolvimento e a conquista que eles tiveram. E eu acho que isso é muito mais importante no processo de você se tornar um bom adestrador. E o que eu quero dizer com isso, tá certo? Que naquela época que a gente estava desenvolvendo as aves para treinar voo livre e tal, a gente também estava aprendendo. E todo mundo que estava ali ao nosso redor meio que se reverenciou, né? Teve nós como referência, mas eles também estavam aprendendo e desenvolvendo. Eles tinham que ter mais credibilidade naquilo que a gente estava fazendo, porque a gente era os pioneiros. E eu vou dizer uma coisa, que esses caras, eles também são os pioneiros. E é por isso que eu vou incluir eles aqui no top 5. Então todo mundo que está partindo hoje e tal, nesses últimos recentes voo livre, são pessoas que são boas também no adestramento de aves, no adestramento de voo livre. Só que são pessoas que já vieram com muita coisa concretizada, com o curso já todo formulado, com o processo já todo mastigado. Então hoje em dia quase que não tem como dar muito errado, né? É lógico, gente, que tem, porque é um animal, né? É um ser vivo. Mas lá no começo a gente não sabia disso e a gente foi desenvolvendo as coisas do jeito que a gente foi vivendo e desenvolvendo. Então aqui tem top 5 pessoas das quais eu considero aí muito como boas adestradoras de pets. Então a primeira pessoa da qual eu gostaria de falar é a Silvia Corbucci. Ela mesma, Silvia Corbucci, que é a minha esposa, tá certo? Ela se tornou uma grande instrutora do voo livre para aves. Como ela mesma já conversou comigo uma vez, ela não é adestradora, né? E várias coisas que a Silvia faz me fez perceber que eu precisava aprender a fazer muita coisa ainda para desenvolver, né, o meu sistema, porque eu sempre fui adestrador e a gente vai em busca de um sistema que é mais inteligente, numa coisa mais dessa linha, né? Mas a Silvia, ela foi mais pelo um lado que era um lado bem humano, que interpretava emoções, que interpretava sensações, que interpretava relações. E essa interpretação é uma coisa que eu não usava muito, era uma coisa que eu acabava tornando a coisa meio que robótica, né? Meio que mecânica. A ave voltava para mim porque ela tinha que voltar. Então, e outra coisa que ao longo desses anos, eu vou dizer para vocês que mesmo eu tendo as aves mais experientes aí do voo livre, eu sempre tive receio de fazer voo livre. Essa é a verdade. E a Silvia, por outro lado, ela se sentiu muito segura, né, nas aventuras que ela fazia e nas coisas que ela proporcionava, as nossas aves, a andar juntos de parapente, por essas viagens, por esses lugares. Eu sempre ficava assim, meu Deus, talvez não dê certo. E a Silvia já tinha uma postura diferente, e a maioria das vezes dava certo, sabe? Ela me mostrava que depois que eu já vi o negócio rolando, eu já ficava mais tranquilo. Mas ela já partia dessa tranquilidade, sabe? E mesmo eu tendo mais experiências com aves que ela partiu desse negócio que parecia ser um relacionamento mais maduro com o animal. E é por isso que eu coloco ela em primeiro, porque ela teve toda essa... Em pouco tempo também,
ela buscou muito base técnica, muita base teórica. Ela conheceu, ela se relacionou com muita gente para que ela refinasse muito esse sistema dela de adestramento, né? E que de adestramento, de relacionamento com a ave, de treinar, instruir a ave, fazer voo livre, mas e que acabou se tornando aí um processo muito mais que interpreta muito mais as emoções da ave e que se comunica com a ave de uma maneira melhor do que a minha, para ser mais sincero, tá certo? E é por isso que eu considero que ela é uma melhor adestradora do que eu. Então, com certeza ela é a número 1 aí por todo o esforço que ela fez também, pelo bairro, pela comunidade, pela mídia e pelas aves, por todos os esforços que ela ainda faz. Eu não teria todo esse gás que ela teve. Então, ela é a número 1 aí e o papai aqui dá palmas pra ela. O número 2, eu vou ter que me incluir nessa lista como número 2. Eu, André, ajuda. Porque eu, partindo de um princípio que antigamente eu era daquela época que o YouTube ele não tinha tanta força, ele não tinha tanto conteúdo, e eu tinha um conteúdo lá no YouTube, que como era um conteúdo também ainda quase que escasso, eu era até bem visualizado, né? Mas o que eu tinha, cara, era coisa que eu pesquisava assim, muito difícil de achar e tal, e eu acabei tendo que ver uns livros também de ornitologia, de coisa e tal, mas eu queria me comunicar com a ave de uma maneira diferente. De adestramento, que você busca de adestramento, a maioria das vezes vai ser de cães, né? Dificilmente vai ser de aves. E aí eu decidi buscar a minha própria linha de adestramento. Eu precisava me comunicar com a ave que eu tinha em casa. E buscando essa ideia, eu acabei tendo um bom relacionamento com a minha ave. A gente fazia voo livre também dentro das possibilidades. Então, assim, eu acho que vale muito a pena porque eu não tinha muito recurso, mas mesmo assim eu estava muito em prol de fazer essa comunicação com a minha ave. E praticamente o que eu vejo hoje em dia, mesmo que pessoas tenham começado isso antes ou não, é que tudo começou a partir desse esforço que eu fiz lá atrás e que depois tomou rumo comigo ou semigo, como tomou rumo e foi muito legal. E até hoje eu me considero como segundo, porque eu ainda estou em fase de aprendizado, desenvolvimento, e aprendendo que eu posso ser mais seguro, aprendendo que a relação da ave pode ser melhor, a comunicação e tudo mais. Então, assim, e também pela maneira de que eu gosto mais de perceber qual a dificuldade que o tutor da ave está tendo em treinar a ave, que às vezes, a maioria das vezes, a dificuldade não é a ave. A Silvia ela já tem uma comunicação mais com a ave, eu já me comunico mais com o tutor, porque como eu trabalhei como adestrador, eu tinha que entender o porquê o dono, né, o tutor, não estava sabendo interpretar as necessidades da ave. Então meio que é essa linha de trabalho. Mesmo assim, eu considero que eu tive bastante sucesso dentro dos esforços que eu fiz e das experiências que eu tive e das coisas que a gente acabou compartilhando. O número 3 é um cara malucão aí, que é o Strauss Michalski, que ele consegue ter 4 araras, tá certo? E assim, para você voar 4 araras, você não tem noção do rolê que é. Para você voar 2 araras, já é um rolezaço de transporte, de manejo, de filmagem, de recompensa. E as araras, elas são gigantes, e cada uma com um comportamento diferente. E esse cara, quando ele sai, você fica besta assim, porque as 4 araras saem, as 4 araras voltam pro braço do cara, né? Você fica na frente, as araras desviam de você, elas pousam no cara. Às vezes você fala, gente, não cabe mais arara no cara. Aí vem uma arara aí e pousa nele também. Ele ainda acabou desenvolvendo a habilidade dele se filmar, né? Enquanto ele solta as araras para filmar, para voar. Você consegue imaginar você soltar 4 araras para voarem, elas irem e voltarem e você se filmar? É punk. Então eu tenho que bater palmas para esse cara também,
por esse rolê de fazer voo livre com 4 araras. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É demais. O quarto cara que eu acho muito legal também é o André Chiara, do Papagaio Rock. Me lembro muito do desenvolvimento desse cara, porque ele tinha muito receio de fazer voo livre. E uma vez ele disse pra mim, naquele monte de voo livre de aves grandes, pô, voo livre é um negócio só pra arara. E aí ele foi lá, acabou adquirindo o Nico, né, que era uma ararajuba, depois o Baby. E ele acabou que, com a prática, exercitando ali a sua confiança, né, ele acabou tendo mais ciência do que é o voo livre. E as suas aves começaram a ficar muito boas. E ele começou a ser o primeiro cara, por exemplo, que teve sucesso ao fazer voo livre com a ararajuba, né, que é essa ave que tem esse histórico de ser uma ave problemática e tudo mais. E a ave dele era perfeita, ela era amorosa, ela era carinhosa, ela era amigável com todo mundo, ela brincava com as outras aves e ela também fazia voo livre, né? Me lembro muito do voo do Nico, que ele foi pra cima, o Nico gostava de voar alto e depois desce certinho e pousa em você, aquela coisinha doce e amarela, é fantástico. E hoje em dia eu acho muito interessante um processo que ele faz com o Baby, que é o processo at liberty, quase que pelo tempo todo. Então às vezes ele nem tá em casa, o Baby tá solto, o Baby tá com as outras maritacas, sabe? O Baby tá no processo aonde ele sabe que ele já foi uma ave selvagem, ele sabe se comunicar com elas, mas ele tem essa relação com o ser humano, né? Então ele fica se relacionando com os dois mundos, e ele quer tanto levar o humano para o mundo animal, como o animal para o mundo dos humanos, sabe? E ele fica muito feliz em demonstrar esse processo para o dono, e o dono acaba ficando muito feliz também. Então esse processo do Baby com o at liberty, eu acho que é um dos processos mais legais assim que já pode ter acontecido com ele, com o André Chiara. Mas isso também mostra que o voo livre, eu vejo muito isso nele, que o André Chiara acabou mudando seu estilo de vida, acabou mudando para o interior, acabou mudando uma cidade mais segura. Por quê? Para suas aves também poderem ter uma maior qualidade de vida, poderem voar com mais segurança. E hoje em dia ele é uma outra pessoa. Outra pessoa. Muito mais aberto, muito mais seguro, muito mais... Cara, minha próxima ave vai fazer voo livre de tal e tal maneira e não sei o que lá. Então... O primeiro cara que eu conheci era um cara que não, eu jamais vou fazer voo livre, porque voo livre é um negócio de arara, e agora eu tenho um cara que é super adepto a fazer isso com as suas aves e faz com as aves que ele acha que bate no coração dele, e é isso aí. Ele não escolhe aves para fazer voo livre, ele escolhe a ave que agrada a ele acaba fazendo voo livre com a ave. E essa experiência do Nico, do Baby com o at liberty é demais, né? E o quinto lugar é o Elvis. O Elvis, o araro. Fala, quem é o seu treinador? Que é a arara azul do Ricardo. Imagina que você tem uma arara azul. Se você sabe o que é uma arara carindé e o que é uma arara azul, você sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, dá um Google lá. Arara carindé e arara azul. Vocês vão ver que elas são aves diferentes. E o Elvis, ele é uma arara azul, cara, que ele vivia num apartamento, que era um apartamento bom, mas era um apartamento, cara. Imagina você criar uma arara azul no apartamento, que é igual eu criar um leão no apartamento, né? Não dá. Mas deu, por 9 anos deu, e deu bem, e ele decidiu fazer voo livre depois de 9 anos com uma arara azul. E o mais legal é que ele fez isso pelo bem-estar da ave dele. É uma ave super querida que se deu muito bem no voo livre, que, de certo modo, como não tinha sido muito estimulada durante a sua vida, não gostava muito de voar, gostava mais de socializar, mas que quando voava, voava bem. Voava bonito, voou com bambu, voou comigo,
fez uns voos muito legais. E o próprio dono, o Ricardo, ele foi ao longo do tempo se sentindo mais seguro, percebendo essa personalidade que o Elvis não ia se tornar um daqueles aves que ficam no ar e que ele estava ali próximo de você, ele sabe que está ali, se ele precisar ele volta, se ele precisar ele sabe dar ré, se ele precisar, enfim, fugir ele não ia fugir e a gente sempre ia chamar ele a voltar. Esse é o Elvis. Então, você normalmente, quando as pessoas escolhem já uma Marianinha, elas já ficam, eu não vou fazer voo livre com uma Marianinha por causa disso, por causa disso. Imagina fazer voo livre com uma arara azul por causa disso, por causa disso. Então, ele fez voo livre com uma arara azul em prol da sua arara azul, pelo bem-estar dela. E ainda a arara azul tinha uns 9 anos de idade, ou seja, ainda depois de 9 anos, os dois se colocaram a uma experiência onde os dois ainda iriam aprender e desenvolver ali algo, uma relação melhor com ele e com os demais. E a vida do Elvis ficou rica, muito mais rica, né? Porque ele teve esse estímulo a mais, ele conheceu muito mais gente depois desse voo livre, eles fizeram muito rolês, sabe? Foi uma fase assim incrível esse processo. Então essas pessoas das quais eu disse são pessoas que tiveram assim uma referência inicial do voo livre, onde a gente tinha ali uma referência com alguns estudos como base, mas a melhor referência que a gente tinha mesmo era de nós mesmos. E essa referência ela ainda estava no processo inicial, então todo mundo ali estava aprendendo, né? Todos esses mestres dos quais eu falei estavam aprendendo. Isso é muito legal, né? A gente ainda está aprendendo. A Silvia me falou hoje, essa pessoa está fazendo um voo livre com essa ave. E todos nós estamos aprendendo sobre essa ave. Então, tenham em mente que todos nós ainda estamos aprendendo, tá? Todos esses 5 pessoas aqui estão aprendendo sobre o voo livre ainda. Tá certo? Porque se uma ave vive 80 anos, você devia poder, no mínimo, fazer um voo livre de 80 anos com umas 10 aves para você poder falar que você sabe sobre o voo livre. E é isso aí. Esses daí foram os pioneiros, as primeiras pessoas, a primeira turma aí que encararam esse projeto e que desenvolveram as suas próprias experiências e foram muito interessantes do voo livre. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha. Esses foram o top 5 dos 5 melhores adestradores de voo livre que a gente tem. E o próximo vídeo que eu pretendo fazer são os top 5 dos não tão bons. Esse aqui é engraçado. Então, até a próxima.